Olá, graça e paz. Este é o canal Segunda Opinião Ricardo Costa. Eu falo com vocês daqui dos Estados Unidos. Eu espero que todos vocês estejam bem. Eu gostaria muito, eu desejo muito que você esteja bem, esteja com os olhos abertos, com os olhos iluminados, conforme o Evangelho. Ó, no vídeo de hoje eu quero trazer esse questionamento. A fogueira santa da Universal, a fogueira santa do Bispo Macedo, que eu deixar claro, não é da Bíblia, não é bíblica. Eu queria saber, ela está vindo aí, fogueira santa está vindo aí, a fogueira santa do Bispo Macedo, e eu gostaria que tivesse um pouco de entendimento e esse questionamento que eu faço: fogueira santa é um estelionato da fé ou uma oportunidade de mudança, mudança de vida, assim como é a promessa que o Edir Macedo, o bispo Edir Macedo, aí o Deus do terceiro templo, ele oferece para as pessoas. E antes, você que não é inscrito nesse canal, eu te peço, se inscreva aqui nesse canal, ative as suas notificações, dá uma badalada no sino, dá o like no vídeo se você gostou do vídeo. Se você não gostou também, pode dar um dislike. Fique à vontade também para comentar. Mas primeiro, antes de você comentar me atacando, seja honesto com você mesmo, assista o vídeo todo, tem sequências de outros vídeos aqui no canal falando sobre a fogueira santa, sobre a manipulação religiosa. Seja honesto com você mesmo e depois você comente aqui, tá bom? Então vamos lá. Fogueira Santa é um estelionato de fé ou é uma oportunidade de mudança de vida? Dentro dessa instituição da IURD, a Igreja Universal do Reino de Deus, assim como chama esta instituição religiosa aí criado pelo Edir Macedo, eles têm a campanha Fogueira Santa de Israel, que às vezes acontece de 2 a 3 vezes no ano, que incentivam as pessoas a fazer uma espécie de barganha com Deus. Eles, na proposta, eles pegam ali aquele contexto do Antigo Testamento, do Antigo Pacto, lá da lei de Moisés, e eles trazem aquela história de algum personagem bíblico e fazem uma proposta que a pessoa, ela dá o seu tudo, ou dá o seu melhor, ou dá o que Deus está pedindo a ela, que em troca, Deus mudaria a vida dessa pessoa, Deus traria a solução de um problema, Deus faria algo grande, gigantesco na vida dessa pessoa. Esta é a proposta da fogueira santa do Bispo Macedo, que eu vou repetir mais uma vez, não é bíblica, não tem base bíblica, não tem base no evangelho. Nada, nada, nada justifica que hoje nós vivemos debaixo da graça. O aion mudou, teve um câmbio, antes era a lei e hoje era a graça totalmente estabelecida, o sacrifício de Jesus concluído, a queda do templo em Israel, que findou os sacrifícios, findou o sacerdote levítico, finalizou tudo, aquela era mosaica ali, acabou ali, como que Jesus já tinha predito em Mateus, que não ia ficar pedra sobre pedra, já tinha falado da mudança do pacto, mas as pessoas seguem nessa direção. Então não tem justificativa no dia de hoje, depois de tudo finalizado, a obra consumada, o tetelestai, aquele grito tetelestai que Jesus bradou na cruz quando ele esticou a mão para um lado, para o outro, em posição de sacrifício, foi sacrificado, aquela dívida foi paga, foi quitada. Eu queria entender por que esses líderes,
religiosos, eles insistem que você deve fazer ainda um sacrifício, anulando o sacrifício de Jesus na cruz. A Bíblia fala que Cristo Cristo pôs fim à lei. Mesmo que muitos venham aqui: "Não, mas Jesus, ele não veio, revogar a lei, ele veio cumprir". Sim, ô cabeçudo, ele pôs fim à lei, porque ele cumpriu a lei. Então não venha para cá com essa conversa fiada, não venha aqui no canal com esse papo furado, vai ler a Bíblia, vai entender todo o contexto. Mais uma vez, seja honesto com você mesmo, não defenda falso profeta, não defenda falso profeta, não seja cúmplice com essas obras das trevas, e depois você vem aqui no canal comentar. Não vem encher o saco não. Eu tô aqui porque eu não quero que as pessoas continuem idiotizadas, eu não quero que as pessoas continuem sendo enganadas, sendo lubridiadas, porque o que que passa dentro dessas instituição, em especial dentro da Igreja Universal do Edir Macedo, é que a promessa deles, a proposta deles, nunca se cumpre. Eles prometem uma mudança de vida e as pessoas estão há anos nas práticas desses sacrifícios e nada muda na vida delas. As pessoas deixam de fazer os seus tratamentos médicos para pegar o dinheiro do remédio, o dinheiro do hospital, da cirurgia e apresentar a eles nesses altares. A pessoa pega o dinheiro que ela estava juntando há anos para dar entrada na sua casa própria, no apartamento, ou comprar um terreno para construir, e ela coloca lá no altar da fogueira santa. A pessoa pega o único carro que ela tem para ela trabalhar, para ela sair, um momento de lazer com um familiar, e ela, de uma forma cega, de uma forma, assim, manipulada, a pessoa está manipulada, a pessoa ela está ali carregando algo, acreditando que é uma verdade e é uma mentira. Ela deposita aquele valor no chamado altar de pedra dessa instituição, ela ela atende o chamado do líder, que se a pessoa der tudo, pegar tudo, ficar sem reservas. Eu lembro que quando eu participava dessa instituição, eles falavam assim: "Você tem que tirar os pés, o chão dos teus pés", melhor dizendo. Tire o chão dos seus pés, fique na dependência de Deus. O altar não vai ficar devendo para você. Olha só para que caminho eles levam, para onde eles fazem as pessoas pensar. E as pessoas pegam aquilo ali e depositam, fazem aquele depósito ali naquele altar. Mas os anos passam, tem muitas pessoas que já passaram de 40, 30, 25, 20, 15, 10 anos, em 6 meses, ela pega tudo que ela tem e ela coloca nesse altar. Ela fala: "Não, Deus está me pedindo isso". Ela entra dentro da casa dela igual um adicto, igual um viciado entorpecente que quer ele pega o que tem dentro de casa e vende em troco daquele algo, daquele entorpecente que vai saciar o desejo do corpo dela. E exatamente o que as pessoas elas estão fazendo ano após anos. Elas vendem os seus bens, vende telefone, ela vende televisão, ela vende o apartamento, a casa, ela pega o dinheiro, ela pega a a restituição do imposto de renda, ela pega a o que a empresa paga, 13º, ela pega as férias, ela pega o valor da rescisão, fundo de garantia, entrega. Ela faz o que ela podia e o que ela não podia fazer. Aliás, ela não podia fazer nada disso, mas ela se entrega piamente. Ela acredita que está fazendo isso com uma base bíblica,
ela acredita que está fazendo isso para Deus, ela atende o chamado do líder da instituição, e os anos passam, nada acontece. As pessoas elas não são sinceras com ela mesma. Ela não olha para a vida dela, alguns testemunhos que são passados na televisão, são passados na rádio, na internet, no YouTube, de pessoas que tiveram a vida mudada, mas quando você vai ali analisar a vida daquela pessoa, de fato não mudou por causa da fogueira santa. O fato não mudou porque ela pegou tudo, o dinheiro, as finanças dela, ela deu. Ela teve uma dedicação, ela teve um trabalho, ela se esforçou, ela se esmerou, ela empenhou a força, o pensamento, o entendimento dela para fazer algo. Então ela vem e ela colhe aquilo dali, os bons frutos da dedicação, do esforço dela. E eles pegam isso e levam para os altares como testemunho, como que Deus mudou a vida daquela pessoa. Mas espera lá, vamos raciocinar. Se isso funciona de fato e de verdade, dentro desses lugares não era para existir pessoas necessitadas, pessoas aflitas, pessoas que dependem do aluguel, vivem pagando aluguel, outros que vivem só para comer, pessoas que não têm um um convívio normal com os familiares, não ter um momento de lazer, não ter um momento de recreação, se priva de comer uma boa comida, um bom prato, de uma viagem, de fazer um curso, de fazer uma faculdade. As pessoas elas estão dentro desses lugares, elas estão se privando, elas se privam de muita e muita coisa. A troco de uma mudança de vida, de uma promessa que não vai acontecer. E sem falar que eles usam da Bíblia, das histórias da Bíblia, um exemplo de Abraão, que Deus pediu o Isaac para Abraão, mas Deus não deixou Abraão ali ir até as últimas naquele sacrifício, Deus não permitiu. Tanto é que Deus ali, ele, brada a Abraão através do anjo do Senhor, para Abraão não tocar no menino. E eu tenho falado isso aqui, e Abraão quando olha para trás, está ali um cordeiro, para ser sacrificado no lugar do filho dele. Abraão volta com o filho. Essas pessoas elas vão com o dinheiro dela para essas instituições, vão com os seus bens para esses lugares, eles dão os seus bens e voltam com mão abanando. Não voltam com bênção nenhuma, não volta com vida transformada, coisa nenhuma. A pessoa volta com prejuízo, ela volta sem o celular, sem a televisão, sem o carro, sem as finanças. E as pessoas não param para analisar isso. Cadê a promessa? Se é verdade, por que a vida de todas as pessoas não mudaram? Por que a vida das pessoas não foram transformadas? Mas quando se olha para a vida do líder, o líder se tornou bilionário. Um milagre aconteceu na vida do líder. O líder está bilionário, dono de empresas, donos de banco, de hospital, de empresas de convênio médico, plano de saúde, jatinhos, empresas, investimentos, apartamentos milionários nos Estados Unidos, empresas, canal de televisão nos Estados Unidos, minas de diamante, empresas, empreendimentos, imóveis em toda a parte do planeta. E as pessoas continuam na perseguição, querendo um milagre na vida delas. O maior milagre que Deus dá para ela, a vida, o fôlego de vida, a condição de trabalho. A pessoa, a Bíblia fala que a ela já é uma abençoada com todas sortes de bênção. Ela tem que lutar, ir atrás, buscar. As bênçãos espirituais estão com ela. E ela quer pegar algo financeiro, ela quer pegar um valor financeiro, monetário, apresentar num altar com a promessa de um homem. Não é a promessa de Deus.
a promessa de um homem que ela vai mudar de vida e a pessoa acredita. A pessoa ela: "Não, mas aconteceu com fulano, aconteceu com Beltrano". Cadê? Me mostra esse testemunho. Me mostra, traga esse testemunho para mim analisar ele, para me ver se é verdade. Analisa você mesmo. Quantos anos dentro dessa instituição, quantas fogueira santa você já fez? E o que está errado? É Deus que está errado? É Deus que está falhando com você? Ou é você que está falhando com você mesmo? O que você está fazendo está privando a sua família, você está privando você mesmo, o teu sucesso. Você não precisa de fogueira santa, você não precisa estar debaixo da obediência de um líder religioso. Você não precisa disso. Então, na minha conclusão, é um estelionato da fé sim. Edir Macedo, na minha opinião, é o maior estelionatário da fé que existe hoje no Brasil. Ou eu digo além, eu vou até pode ser até no mundo. O maior estelionatário da fé. As pessoas estão sendo manipuladas, levadas a um erro, e só ele e um pequeno grupo, ali os deuses do terceiro templo, a cúpula, que está sendo beneficiado com isso. E as pessoas elas não enxergam. São poucos testemunhos manipulados, gravados, espalhados no mundo inteiro. Você vê os mesmos testemunhos, é as mesmas pessoas. Às vezes um que se destaca um pouquinho naquela congregação, eles pegam o testemunho daquela pessoa e leva para um lado, e leva para o outro, e leva para outra cidade, e leva, e um liga para o outro: "Olha, eu tenho um testemunho aqui", leva tudo. Era para ter centenas e milhares de testemunhos aí na congregação que você faz parte, e não tem. Olha para a tua vida, olha para você, olha para o teu companheiro que está aí do teu lado, olha para a vida dos obreiros. Os obreiros que era para ser os mais abençoados, os mais prósperos, os obreiros que era para ser os mais ricos. Olha a vida do obreiro que está do teu lado. A vida não anda, não decola, não tem, tá devendo, compra as coisas só no cartão de crédito, parcelado, no carnê, o nome sujo, no SPC, no Serasa, deve para todo mundo, é despejado, o carro é tomado pelo banco. Inclusive, um obreiro que fez o financiamento pelo banco do Edir Macedo, teve o carro o cara financiou o carro pelo banco do Edir Macedo, cara. Financiou o carro pelo banco Digimais. Daí, por causa de fogueira santa, ele não pagou as parcelas, o próprio banco do Macedo tomou o carro dele, cara. Como pode, meu Deus do céu, como pode? O banco do Edir Macedo penhorou, tomou, aliás, foi lá, busca e apreensão no carro do obreiro. Rapaz, que situação, gente, que situação. Então tá aí o vídeo, é para você raciocinar, é para você pensar, para você leva esse vídeo para um parente seu, mostra esse vídeo para um parente seu, comente sobre esse vídeo com um parente seu, um amigo seu, uma pessoa que você sabe que faz a fogueira santa. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais. A intenção desse vídeo é para que as pessoas venham pensar, venham raciocinar, que ela venha ter o ponto crítico dela. Põe em prova o que ela anda praticando há anos dentro da instituição, e que se foi Deus mesmo que pediu isso a ela, Deus tem que cumprir. Por que que Deus não cumpre as supostas promessas? Diz que Edir Macedo diz que Deus prometeu essas coisas para você, e que se você fazer a fogueira santa, Deus vai cumprir, você vai chamar a atenção de Deus. Por que que não acontece nada na sua vida quando você faz a fogueira santa de Israel? Me diga, escreve aí no comentário o que está faltando. Escreve aí também se você foi vítima desse estelionato da fé. Fala aí se você já fez fogueira santa, quais foram as loucuras que você já fez, o que que você já pegou dentro da
casa e vendeu para colocar na poupança do Edir Macedo? Diga aí nos comentários, tá bom? Mais um vídeo. Eu agradeço a todos o carinho, a força, a compreensão que muito está tendo para comigo, para com o canal. Estamos aí chegando próximo de 4.000 inscritos e eu acredito logo, logo nós vamos chegar aos 5.000 inscritos e eu conto com a ajuda de vocês, o compartilhamento, o like. Ó, um beijo no coração de todos. Um beijo, Deus abençoe todos vocês. Não esqueça de se inscrever nesse canal, dá o like, compartilhe e comenta. Graça e paz a todos.